Fala pessoal, começou a nova temporada de animes de abril de 2018 e nesse vídeo vou fazer minhas primeiras impressões de Tokyo Ghoul, que estreou nessa temporada, causando alguns efeitos muito curiosos, vale dizer, porque tinha um bando de gente extremamente confusa, é compreensível porque ficaram confusos com o começo desse anime. Um bando de gente lá reclamou pra mim, foi no Twitter, no Discord e no e-mail, até teve gente me mandando e-mail pra reclamar do negócio. Marco, o que tá acontecendo? Então o que fizeram com o Tokyo Ghoul? Isso é filler e tal. O protagonista não queria pra aquele time adversário lá, dos anti-Ghouls, que é meio que a polícia de Ghouls, vou chamar de a polícia de Ghouls pra simplificar, pra quem tá entrando nesse vídeo e não sabe nada sobre a obra. Tem uma equipe anti-Ghouls, que é do governo e tal, e tem os Ghouls, que são as criaturas sobrenaturais da obra. E, bom, o protagonista começa a história lá e ele tá comandando um time anti-Ghouls. Só que ele é um Ghoul. E ele tava, digamos que no lado contrário quando terminou a temporada anterior. Então, muita gente ficou meio perplexa com aquele negócio lá. O que tá acontecendo? Eu entendo quem ficou assim, mas eu não conseguia parar de rir ontem com o pessoal lá. O que tá acontecendo, Marco? Não pode isso. O que fizeram? Cagaram o negócio todo e tal. Isso é filha, o que tô inventando aí, isso não faz sentido. Bom, pra quem ficou revoltado com esse negócio todo, desculpa não ter respondido ontem, mas eu ia responder hoje e tal, então ficar repetindo pra um bando de pessoas o que eu ia falar aqui já, eu achei que não valia a pena. E meio que eu tava me divertindo um pouco, vendo o pessoal revoltado lá, totalmente perdido. Quem começou a série, quando o Tokyo Ghoul recomeçou, o pessoal ficou perdido também. O que aconteceu? O final da segunda temporada é meio diferente. Tem semelhanças, mas é meio diferente em comparação ao do mangá. Mas ambos terminam meio what the fuck? Basicamente, você fica meio, como assim? Terminou assim do nada e tal? Acontece um negócio mais grave e tal. E aí a série meio que recomeça em um pseudo-reboot. Não é um reboot exatamente, é uma continuação mesmo, mas soa como um reboot por quê? O protagonista basicamente parece que morreu no final do mangá, no final de Tokyo Ghoul no caso, e quando começa esse RE, ele aparece aqui de boa, você não sabe que é ele no começo. É meio que um twist, toda a história, quer dizer, é um twist e não é um twist ao mesmo tempo, porque a aparência dele é meio semelhante e tal, e no anime, bom, a opening já dá o spoiler, então não é como se não desse pra notar, eu creio. Então não é exatamente um spoiler. Mas esse aqui é o protagonista. Essa é a nova aparência dele, e ele meio que sofreu uma lavagem cerebral. Ele perdeu as memórias e tal dele, e ele ficou gente boa. Ele tava doidão e tal, perturbado na segunda temporada. Na verdade, ele mudou de personalidade 4 vezes. Agora é 4. Olha só, ele começa meio bundão e tal, chorando pra caramba. Um bando de gente ficou zoando ele por causa disso, e outras pessoas defenderam, então, não, olha a situação dele e tal, coitado do cara e tudo mais, você entende, porque ele tá mal assim e tal. Eu não vou discutir esse negócio, não, de novo, chega de discutir isso, já acabou na primeira temporada, tal discussão, mas aí no final, ele vira o B10 do mal lá, e todo mundo, é isso e tal, ele virou um B10. Digamos que tem várias teorias sobre isso, mas a mais aceitável é que o lado Ghoul dele dominou ele, a personalidade dele, ele ficou mais... Bom, ele mudou quase completamente, principalmente em lutas e tal, ele fica bastante perturbado e sádico, por assim dizer. E aí vem a segunda temporada do anime, onde ele continua meio sádico, tal, meio doidão, mas ele vira um doidão depressivo. É a melhor forma de colocar. Então, Kaneki chorão, Kaneki B10 depressivo. Mas é meio diferente e tal em comparação ao mangá, mas eu não vou entrar em detalhes quanto isso aqui. Um bando de gente ficou furiosa, quem não sabe por que as pessoas ficaram furiosas com a segunda temporada é porque a animação caiu de nível, comparada à primeira, deu uma decaída lá, e fora isso a trilha sonora era boa ainda, vale dizer. Mas eles mudaram muita coisa em comparação ao mangá. Pra quê? Pra poder rushar a história melhor, por assim dizer, a melhor forma de colocar porque eles fizeram uma mudança lá. Mas, de qualquer forma, foi a terceira personalidade do protagonista, ele tava no cara doidão lá, depressivo, e agora ele é o cara gente boa. E não é chorão e tal, só é o cara gente boa do bem. Então a gente já viu 4 Kaneks, basicamente. É estranho isso. Mas, de qualquer forma, olha aqui, o autor deve gostar de mudar ele e tal. Pô, tô cansado desse protagonista e tal, vou mudar ele um pouquinho, vou fazer um negócio grave aqui, aconteceu com ele e tal, e aí muda. Então basicamente é isso, o protagonista sofreu uma lavagem cerebral lá, ninguém sabe exatamente como aconteceu, vão explicar em algum momento, então calma, ele tá desesperado e tal, o que tá acontecendo? Relaxa. Basicamente foi isso, um cara como isso, ele sofreu uma lavagem cerebral, sobreviveu de alguma forma, e agora ele tá naquele time anti-Ghouls, colocaram ele lá, e ele não lembra quem ele era e tal, de vez em quando ele tem uns
deslumbre sobre isso. Ele teve um momento lá, apareceu a personalidade Gol dele lá atrás dele e tal, a personalidade sádica dele. Então, obviamente, o Kaneki do mal ainda tá lá dentro dele. Mas por enquanto ele está gente boa e comandando um time de idiotas. É como eu descreveria aquele time dele. Um dos caras é idiota mesmo. É pra ser engraçado e tal, eu creio. Mas o outro é aquele cara que se acha foda e tal, que tá enganando todo mundo e tal, mas ele só se ferra também. Não exatamente o melhor time do mundo, eu creio. É pra ser isso, eu acho. E é um time diferente. São times de pessoas com poderes de gols, que é uma novidade e tal. O Kaneki, no caso, é um meio gol mesmo. Mas o time dele, por enquanto, não sabe disso. E o que eu achei do anime em si? Ele tá seguindo o mangá, vale dizer, quem tá achando, tá mudando tudo e tal. Não mudando não. Aqui, ó, primeiro volume. Eles usaram... Foi rushado, vale dizer. Quem tá se perguntando quanto a isso? Aqui, ó, tá marcado até. Eles usaram isso do mangá. Dá pra ver aí? Agora... Aqui, tá vendo? Usaram muita coisa. Usaram mais da metade do mangá. Mais precisamente, usaram 2/3 do primeiro volume. Em um episódio. Pô, Marcos, é rushado pra caramba. É sim. Por que fizeram isso? Alguns podem estar se perguntando, alguns estão revoltados com isso, vale dizer. Ah, meu Deus, vou rushar igual a primeira temporada e tal. Na verdade, a primeira temporada foi menos rushada que isso, então eu vou rushar mais que a primeira. A notícia, eu falei que ia ter uma notícia. Bom, de qualquer forma, eles terminaram aqui. É mais estiloso aqui, olha só a comparação. Aqui. O Kaneki pega, não vai focar, não sei, aqui. Essa formação dele aí. E aí, não. Ai, meu Deus, isso é difícil. Aqui. Agora foi, agora entendi. Aqui, tá vendo? E o dedinho dele lá. E aí acaba assim. Você fica, o Kaneki e tal, você reconhece pelo dedinho. Você tava com dúvida e tal se era o Kaneki. Eles terminam nessa pseudo-revelação que... Bom, eles já revelaram na Open, então não é exatamente um twist. Mas deu pra pegar a ideia. De qualquer forma, por que eles fizeram isso? Por que esse rush todo e tal? Porque... Bom, se eles seguissem o mangá risca, pra seguir o mangá risca, eles teriam que adaptar em pelo menos 3 episódios esse primeiro volume. Dá pra fazer em 4, mas ficaria lento demais. Eu creio que 3 seria o ideal. Então, o primeiro volume seria só fala. Imagina só. O primeiro volume só de fala. Todo mundo hype e tal, pra Tokyo Ghoul voltou e tal, e aí... Fala. Basicamente isso. Tem aquela lutinha no começo lá, mas depois disso é só fala. É só falando, e acabou. Sem nada demais acontecendo. E você... esperei anos pra isso. Voltou assim. Aí ia ter um bando de gente revoltada. Então eles resolveram, vamos rushar esse negócio, terminar numa parte interessante, tão impactante. E tá aqui, terminou na parte impactante do Kaneki mexendo o dedinho dele lá e você reconhecendo, esse dedinho e tal, eu esqueci o nome de como é esse negócio que fala assim, essa mania e tal. Eu reconheço isso aí, é o protagonista, legal. E terminou assim, então. Mas teve que rushar pra isso, cortou muito diálogo, mas nada tão relevante assim, vale dizer. Quem tá muito preocupado, cortaram coisa importante. Não exatamente, cortaram nada tão importante assim. Os cortes, em geral, não vão afetar grande coisa. Então, eu não achei nada demais. Quem ficou desesperado e tal, cortaram tudo. Por enquanto, são cortes que não estragam exatamente a história. Só aceleraram um pouco pra deixar mais empolgante o primeiro episódio. O que... Bom, não funcionou tão bem comigo porque... Talvez porque eu seja chato, pode ser. Então, da comparação com o original, é isso. Estão seguindo ele, tá meio rushado e tal, mas estão seguindo a história que o autor criou. Não tô inventando nada ali, como muita gente achou que estava acontecendo. Não tem nada inventado ali. E, bom, aí começa o episódio e você... Dá pra fazer comparação. Essa é a parte onde eu vou estragar pra vocês. Se vocês não assistiram ainda e tal, ou talvez vocês tenham gostado, mas talvez vocês não lembrem da primeira temporada. E aí eu vou estragar pra vocês, lembrando, falando de novo. De qualquer forma, vamos lá. Ambas as temporadas começam com um pouco de ação. Tokyo Ghoul Rie, ou a terceira temporada, podem chamar como quiser, começa assim. Não empolga e tal, não tem nada demais ali. E aí, olha a primeira temporada, olha como começa.
Já começa ali com um clima muito legal, quer você goste ou não de Tokyo Ghoul, não dá pra negar que aquele começo é bacana. Tem todo um clima ali com a trilha sonora que é extremamente marcante, eu adoro a trilha sonora de Tokyo Ghoul e a animação ali é muito boa também. Então eles começam, passa aquele hype, não tem uma luta super marcante e tal, a luta só começa ali e já acaba, mas passam todo um clima bacana ali, e você se empolga. Essa nova temporada, bom, cadê a trilha sonora legal? Mudou, acabou a trilha sonora legal, trocaram, reusa, se você não tem uma melhor, reusa das duas temporadas, caramba, putz, ela é muito infinitamente melhor, aí eles pegam e trocam por essa, é insonsa. Você nem, sabe, você depois não lembra dela. Esse que é o problema, é aquela trilha sonora que você não dá mínima. Ela tá ali no fundo pra completar, tem partes que nem tem trilha sonora no fundo, e não passa nada, não passa emoção nenhuma. E a animação é meia boca, então não tem nada demais na animação, tem mais aquelas coreografias elaboradas e tal que teve. Primeira temporada, e... bom, é meio desanimante, né? Se você comparar os dois. Muita gente pode estar achando, pô, mas mudou o estúdio e tal, não. É o mesmo estúdio. E aí a gente entra naquele negócio que eu já falei um bando de vezes. O diretor é muito importante. Muita gente fica incrédula quando eu falo isso. Não, o estúdio é mais importante e tal. Mesmo estúdio. Primeira temporada, nova temporada é o mesmo estúdio. Mudou o diretor, mudou o design de personagem. Olha o estrago. Mesmo estúdio. Esse diretor não é grande coisa e tal, então isso já era sabido, eu alertei a maioria das pessoas. E pra quem não conhece a figura, esse diretor de Tokyo Ghoul é o diretor de Valkyria Drive, sim, aquele Valkyria Drive. Outro bem famoso dele é Seikon no Quasar, que eu apelidei carinhosamente de o anime do bebedor de leite. Sim, é bonitinho e tal, o garoto mama pra lutar, a gente lutar e tal, pra ganhar poderes. Pô, que fofinho, Marco, parece fofinho quando eu falo assim, né? Ah, eu só quero ver a cara agora, a gente vai ficar curioso e vai ver o primeiro episódio. Oh, meu Deus! Vai ser algo mais ou menos assim. De qualquer forma, esse diretor é especializado em ets de ação. E aí você dá um anime tenso, cheio de gore e tal, mais pesado, que não tem et nenhum pra ele dirigir. Eu não sei por quê. Então olhando pra minha cara, perguntando, pô, Marco, fala aí, explica o motivo. Eu não sei. Ninguém sabe, na verdade, o que se passa na cabeça desse bando de maluco que escolhe quem vai dirigir o que ali. Alguém achou uma boa ideia, uma ideia brilhante, ou não tinha mais ninguém pra dirigir, ninguém queria dirigir, tava com medo e tal, tinha muita pressão em cima e tal. Eu não sei o que aconteceu. Mas ele é o diretor e você não pode fazer nada, eu não posso fazer nada fora ficar aqui soltando uns resmungos aleatórios e ir pro cantinho lá chorar sangue também. É válido? Ah, tristeza. Mas de qualquer forma, ele, o diretor, a gente não tem muito o que fazer. Só rezar pra ele melhorar ao longo do processo. Pô, Marcos, mas pelo menos voltou. Tokyo Ghoul? Sim. Essa parte você pode ver como positiva, pelo menos o anime voltou e tal, você vai ver. Vão adaptar o mangá, estão adaptando fielmente, rushadamente, fielmente, de certa forma. Então, pelo menos, o pessoal que queria saber como continua a história, vai saber como continua. Essa parte pode se ver como positiva, mas não vai ser a melhor adaptação do mundo. Quem esperava um negócio melhor que a primeira temporada, olha, lamento, mas ambas vão ser rushadas, só que aquela lá tinha um diretor bacanudo por trás, trilha sonora muito boa, mas essa, infelizmente, não teve a mesma sorte. Teve mais de um combate, no final teve outro combate lá, e de novo, não teve nada impressionante ali, super empolgante, só não foi um anime super parado. Tem uma luta no começo, tem uma luta maior no final, e acaba de uma forma... Você fica curioso pra saber como continua, se você já não conhece o mangá e tal. Então, pelo menos isso eu posso dar de crédito, eles acelerarem, eles rusharem um pouco, pelo menos, tornou o primeiro episódio mais empolgante do que seria se seguisse fielmente, terminaria com um bando de fala, a pessoa batendo papo e aí acaba assim do nada. O pessoal não ficaria muito empolgado. Mas a animação, direção e trilha sonora eu não tenho o que falar pra doer menos. Vai doer mesmo, não tem muito jeito. Talvez, eu tô falando não, tenho certeza, no próximo episódio eles peguem e adaptem melhor, façam uma coreografia bacanuda e tal, algo parecido. Essa luta aqui tem uma luta rapidinha depois disso. Ele se transformou e tal. Transformou não, tirou o Kaguni dele de trás, e agora ele vai usá-lo. E aí vai ter umas partes mais tensas ali, mas é uma luta relativamente rápida. Se eles fizerem um negócio bacana, pode sair um negócio relativamente empolgante. Se tiver uma trilha sonora mais legal também, que eles não usaram ainda, vão usar. Essa parte, o reusem da primeira temporada é ótima. Vocês não tem uma melhor, reusem ela, seus idiotas. Mas é isso. Vai ter uma luta lá e depois volta a calmaria e tem uma revelação no final. Vai aparecer a Touka. Quem tava com saudade dela, pô, Max, é spoiler! Então, não é spoiler. Porque tá no trailer. Então não adianta me xingar dizendo que eu dei um spoiler. Mas é basicamente isso, eles devem chegar até uma parte do volume 2
no próximo episódio seguir o ritmo, pelo menos desse. A não ser que acalmem e tal, aí só vão adaptar até ele ver, o protagonista ver a touca. E bom, é basicamente isso, essa foi a minha primeira impressão. E por último, uma dúvida que muita gente tem é se vão tentar emendar com a segunda temporada, ou não, vão esquecer dela e tal, ignorar que ela existiu e adaptar o mangá fielmente. Por que disso? Porque teve algumas mudanças em comparação ao mangá. A segunda temporada termina de uma forma um pouquinho diferente em comparação ao mangá. E pra consertar isso, terem que fazer algumas mudanças nesse mangá. Vai ter essa mudança mais pra frente? Eu não sei. Não tem como saber. Muita gente tá apostando que eles vão ignorar o final da segunda temporada do anime e seguir essa continuação fielmente sem mudar nada. Mas a gente não tem como ter certeza. É aguardar pra ver se eles vão fazer alguma mudança ou não. Bom, de qualquer forma é isso. Eu fico por aqui. Comenta aí o que você achou dessa estreia, essa volta de Tokyo Ghoul. Gostou, não gostou, incomodou a falta de uma trilha sonora melhor, animação, direção ou não? Você achou de boa e tal? Achou rushado, não achou rushado? Quem já conhecia, já tinha lido no mangá e viu adaptado, achou uma boa ideia rusharem pra tentar chegar numa parte mais interessante, terminar uma parte mais interessante ou não? Preferia que adaptassem certinho e tal e terminasse o primeiro episódio de forma não tão impactante assim, mas pelo menos adaptasse fielmente, super fielmente, na verdade. Fielmente tô adaptando. Eu tô cortando algumas coisinhas ali, mas adaptasse mais fielmente original. Comentem a opinião de vocês. E é isso, eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscreva no canal e se inscreva também no meu outro canal, o Marco Resmunga, onde eu resmungo de outros assuntos fora animes. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.